Maravilha. Eu vou pedir, eu não sei se todos aqui estão estão nomeados aqui, né, nas suas telas. Às vezes a gente entra com um celular, entra com um aparelho na qual o nome fica, eu não consigo ler o nome, sabe? Vocês sabem do que eu estou falando? A nomeação na sala, tá? Então, se porventura alguém tivesse sem o nome aí, seria interessante renomear, só colocar em participantes, achar seu nome e renomear, tá bom? Pessoal, muito boa noite para todas, para todos. É, Estamos aqui com a participação, né, de 6 alunas e alunos, de uma turma de 50. A gente fica com essa expectativa, né, de uma participação efetiva, assim, do grupo, mas esse nosso encontro síncrono é um encontro, vamos dizer assim, optativo, altamente recomendado, mas ele é um encontro optativo, né? Então, assim, é um encontro mensal. Se a gente conseguir, nos organizarmos em agenda para mantermos o compromisso desse encontro, eu acho que enriquece muito a intenção do curso, enriquece as nossas discussões. E eu acho que a intenção do curso mesmo que é difundir o conhecimento da fitoterapia, né, para o campo das profissões que atuam com cuidado ao outro, à outra, né, ao ser humano. E a fitoterapia é uma ferramenta assim muito valiosa, ainda mais num país como o nosso, né, altamente biodiverso, talvez o mais biodiverso. Então, vocês imaginem o arsenal terapêutico, farmacêutico que nós temos nos nossos diversos biomas, né? E quanto conhecimento a gente pode desenvolver com tudo isso que nós temos, e com todo esse potencial humano que o nosso país carrega também, né, em termos da sua diversidade humana também, né, as populações tradicionais, os povos originários, assim, com seus conhecimentos. Muito do que a gente aprende hoje, né, e tem como conhecimento técnico na fitoterapia está muito pautado por aquilo que foi inspirado, intuído, percebido, né, do elemento natureza, que veio através dessa observação e dessa relação desses povos, né, com a natureza, né? Então é com essa reverência de certa forma que eu faço essa abertura, né? Eu vou ser o tutor de vocês. Nós somos a turma P, e eu sou Augusto Menezes, sou médico, formado na Federal Fluminense, sou nascido lá em Niterói, formado lá em Niterói no ano de 2001. E tenho residência em cirurgia, né? Fiz cirurgia lá no estado do Rio mesmo. E depois da cirurgia, eu me mudei aqui para Paraty, da onde eu converso com vocês. Estou aqui na cidade de Paraty, uma cidade, né, do sul do estado do Rio, uma cidade litorânea do sul do estado. E aqui, pessoal, eu passei a trabalhar na atenção terciária com a cirurgia, efetivamente, e na atenção primária, nessa época, né, na época ainda era a FUNASA, com as populações indígenas aqui do litoral sul-fluminense, tá? E foram esses povos que me abriram um pouco a cabeça para entender outros modelos de cuidado, outras racionalidades médicas, né? Então, com isso veio o curso de medicina antroposófica, veio um curso de cultivo biodinâmico em sistemas agroflorestais, pela Fiocruz, lá em Brasília, em territórios do SUS. Então, nos últimos 7 anos, eu me debruço sobre esse tema do plantio, das plantas medicinais, efetivamente num campo de cultivo. E em 2021, nasceu o Horto Mil Folhas, onde a gente, né, implantou efetivamente um horto do lado da unidade de saúde onde eu trabalhava, e a formação com a fitoterapia, então, né, pela USP, lá o curso de aperfeiçoamento lá na Farmácia da Natureza. Então, assim, é uma breve apresentação que eu faço para vocês, uma breve, né, autoapresentação, e aí eu convido vocês, né, a se apresentarem, assim, talvez de uma forma sucinta, como eu fiz, mas estejam
à vontade a contar um pouquinho aí da trajetória de vocês, da onde vocês vêm, onde vocês estão, em que campo efetivamente estão atuando e, enfim, expectativas, mobilizações aí para o curso. Estejam à vontade. Boa noite, tudo Boa bem? noite, Bruno. Boa noite. Obrigado aí Diga pela lá. apresentação, pela abertura. Muito feliz ter um colega médico, né, junto com a gente na fitoterapia. Já Maravilha, sai com Bruno. muitos pontos na frente, né? Que bom, Bruno. Seja bem-vindo, cara. Bem legal. Fique à vontade. Eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, né, uma cidade bem grande, bem desenvolvida para quem conhece aí. Tinha uma cidade lindíssima, muitos festivais maravilhosos, cidade gostosa demais, Sim. próxima a gente aqui também. E trabalho no setor magistral. Trabalho com a parte também, basicamente fitoterápicos, tenho uma pós-graduação também em fitoterapia, e tenho o ideal de espalhar um pouquinho aí das farmácias vivas aqui no Vale do Paraíba, né, na cidade de São José dos Campos, que é uma cidade muito rica também. Uhum. Então, desbravar aí, né, cidade de Campinas também, que aqui no interior também já tem. Então, tem muito campo aí, e tive a oportunidade, a Fiocruz aceitou minha proposta e estou aqui para a gente somar aí, com certeza. Maravilha, Bruno. Você é farmacêutico? Sou farmacêutico. Farmacêutico. Maravilha. Da área magistral já faz uns 6 anos, tenho vasta experiência em todas as áreas de varejo, né? Acabei indo para a parte de liderança, né? Trabalhei nas grandes redes aí, como grande parte aí, me aventurei em hospital, logística, aromaterapia, tem um pouquinho de tudo aí, que tudo soma para a nossa formação, com certeza. Que bom, Bruno. Assim, a trajetória que eu tenho na fitoterapia, o que eu percebo, assim, farmacêuticas e farmacêuticos, assim, é que tem, assim, um conhecimento muito amplo, assim, sabe? Vocês estão num campo de conhecimento que a gente aprende bastante, viu? E, assim, a gente considerando a farmácia viva, né, como um programa do SUS, um programa de assistência farmacêutica do SUS, né? Então, assim, a importância de vocês nesse processo como um todo é muito singular, né? Muito bem-vindo. Filipa, recebemos aqui no seu chat, aqui no chat, a sua mensagem, tá? Fica super à vontade, deixa a sua filha embalar um soninho gostoso aí, e cada um vai participando da forma como esteja livre e à vontade aqui, tá bom? Se você não conseguir falar, Filipa, se você quiser depois fazer uma descrição pelo próprio chat mesmo, fica à vontade, tá? O que mais vem lá? Eu posso fazer? Por favor, Vanessa, bem-vinda. Então, obrigada, boa noite a todos. Então, meu nome é Vanessa, sou farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Paraná. Trabalho no município de Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Estou em Curitiba, né? Pode ver pela blusa, um pouquinho mais frio que aí, Uhum. né? E, na verdade, fiquei longe aí vamos dizer, dos medicamentos e fitoterápicos e todo o universo da assistência por algum tempo. Eu fiquei 12 anos aí na gestão da vigilância em saúde, Uhum. voltando agora para assistência farmacêutica desde o início do ano, né? Estou fazendo parte da comissão de farmacoterapia do município para revisão da nossa REMUM esse ano. Maravilha. E então, estamos aí para voltar a estudar e trazer também esse universo todo para o município e para a nossa população. Que bom, Vanessa. Que bom te ouvir, viu? Quem sabe nessa remume aí vão entrar aí, né? Alguns fitoterápicos na rede de Curitiba, né? Tomara. É um dos caminhos, né? A fitoterapia Sim, tem, tem vários caminhos, tem muita política pública que envolve a fitoterapia, e eu acho que dependendo do arranjo de cada cidade ou de cada grupo gestor, você percorre um caminho por aqui ou por ali, mas que bom saber que tem esse impulso aí, Vanessa. Poxa, com sucesso no certeza. curso.
Com vamos juntos, certeza, e a vamos gente adiante. quer trazer, nós temos algumas propostas de inclusão de alguns fitoterápicos, vindas de médicos do nosso programa Mais Médicos, que faziam parte do programa Mais Médicos, com algumas, inclusive, nós temos reunião na sexta para debater essa inclusão. E é uma vontade, assim, da gente trazer mais isso também, né? E trazer a população também anseia muito por isso, né? Essa questão do saber popular e ouvir também, né? Fazer a gente também falar sobre isso, introduzir sobre isso, é um anseio da população, né? Então, tomara que dê tudo certo. Que bom, que bom. Tem que promover, os encontros são importantes, né? É. Bem, quem mais? Quem chega? Estava apanhando aqui, mas consegui abrir a câmera. Maravilha, bem-vinda. Boa noite. Eu Boa sou do noite. Sul, sou de Canoas, Rio Grande do Sul. Bastante frio por aqui. Eu sou farmacêutica, sou professora universitária há 20 anos, já tive farmácias. Sou terapeuta floral, especialista em homeopatia e fiz o meu doutorado na parte de fitoterápicos. Daí busquei o curso para aprimorar um pouco mais na área. Jane, você veio dar aula pra gente então, hein? Que bom, que bom Trabalhei saber com a, dessa. eu trabalhei com o meu doutorado, foi com a micânia aglomerata ali, com o xarope de guaco. Eu vi que um dos casos ali é com Isso, o guaco. Trabalhei que bastante com. maravilha. Que bom, Lidiane. Seja bem-vinda. Espero que o curso, né, te acrescente. Isso eu acho que sempre acrescenta, né? E eu acho que eu particularmente carregava uma certa ansiedade positiva para o encontro, porque eu acredito muito nos encontros, ainda mais nos nossos tempos. Temos que nos encontrar e, enfim, discutir. Eu acho que isso impulsiona, né? Maravilha. Bem-vinda. Obrigada. Eu agora. Boa noite. Olá, boa noite. Me escutam bem? Escutamos sim, seja à vontade. Olá, meu nome é Wanderlan, sou farmacêutico formado aqui pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. Moro na cidade de Macaíba, uma cidade aqui da região metropolitana de Natal. E sou farmacêutico, já trabalhei em drogaria durante 18 anos. E agora estou só no serviço público, né? Trabalho atualmente na EMULTI, que é o antigo NASF, né? Equipe multiprofissional. Uhum. E a gente trabalha muito atuante nas PICs. E a gente quer implantar também aqui no município a farmácia viva. Então, o curso está vindo a calhar para aperfeiçoar, engrandecer os conhecimentos e a gente partilhar experiências. Que maravilha, Vanderlan. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quanto mais ao norte, vai diminuindo as roupas, né? Você já está aí É com a verdade. camiseta mais arejada aí. O povo do sul já É. mais quentinho, né? Que legal. Sua cidade tem o nome de uma palmeira, inclusive, né? Macaíba. É isso, exatamente. Muito bom, Vanderlan. Bem-vindo. Boa noite. Peço Boa desculpa noite. por não ligar a câmera. No momento eu não tenho como, mas meu nome é Tainá, sou farmacêutica há 2 anos. Todo mundo aqui já é bem experiente. Eu sou formada pela Universidade Federal da Paraíba. É, Uhum. eu atuo hoje no interior da Paraíba, numa cidade chamada Rio Tinto. Eu trabalho há 2 anos também numa farmácia, numa rede de farmácias local. Uhum. Por eu morar nessa região, né, de Rio Tinto, é uma região de grande quantidade de espécies vegetais, porque a maioria do pessoal que mora aqui, grande parte é indígena. Então a gente convive muito com isso, com a cultura indígena.
E como Uhum. eu fui criada nessa região e a gente acaba aprendendo muita coisa. Eu moro também do lado de uma reserva ambiental, então, assim, tudo junto. Então, durante a minha formação na universidade, eu também trabalhei com fitoterapia, trabalhei muito com a questão de farmácia clínica também voltada à fitoterapia, então foi uma ótima oportunidade de vir aprender um pouco, até para praticar também na minha rotina, porque eu acho que dos 70% das pessoas que eu atendo na farmácia utilizam algum tipo de fitoterápico, seja para uso de curativos ou uso em decoctos, chás, enfim. É muito grande aqui, a região muito vasta. Então, assim, a oportunidade é maravilhosa e eu espero muito aprender com todos vocês. Porque, pelo visto, eu sou a mais novinha. 2 anos só. Espero muito aprender com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Legal, Tainá, bem-vinda. Acho que o tempo é muito relativo, né, pessoal? A gente vai, quem tem mais tempo de formado também, a gente vai engessando tanto, Tainá. Quem sabe você traz um frescor aí que a gente precisa, tá bom? Fica super à vontade. A gente, como eu até coloquei, não sei se todo mundo aqui está lá no grupo de WhatsApp, mas a nossa intenção aqui é não. A gente já vai conversar um pouquinho sobre isso na reunião, mas não é balizar conhecimento, disputar esse tipo de coisa. As plantas não trabalham assim, pessoal. As plantas, elas se tensionam um pouquinho, mas elas se cooperam, né? Então, é nesse espírito que a gente está aqui, tá bom, Tainá? Seja bem-vinda. Fique com vontade de conhecer essa cidade sua aí, viu? Esse potencial todo aí. É um campo, Fique à vontade. é um campo, um Pode campo vir. com esse povo todo perto, né? E esse bioma da forma como você descreve. São esses potenciais que nos inspiram assim para trabalhar com a fitoterapia, né? Eu acho que a fitoterapia, entre tantas coisas, na minha visão, ela tem uma missão de trazer esse resgate. Ele vem por uma outra forma, né? A gente acaba botando o óculos acadêmico, a visão técnica, mas eu acho que tudo isso é uma amplificação do conhecimento, sabe? Eu acho que é por aí, Tainá. Maravilha, bem-vindo. Oi, Kênia, boa noite. Não sei se vocês estão conseguindo ler no chat aí, pessoal, mas a Kênia está dando uma boa noite aqui para a gente. Enfermeira obstetra de Floripa, deve estar lá com seu casaco também. Tem uma horta que usamos como uma farmácia viva há 6 anos. Maravilha, Kênia. Depois, se você conta, se você puder contar um pouquinho mais para a gente, Kênia, essa horta, é, ela é na UBS onde você trabalha, né? Vocês usam de que forma vocês estão usando essas plantas, enfim, depois se você quiser contar um pouquinho mais para a gente, eu fiquei aqui curioso, né? Oi, Francisca, boa noite. Quer se apresentar para a gente, Francisca? Não sei se a Francisca está me ouvindo, ou deu aquela saidinha. Quem mais, pessoal? Tá bom, Francisca, fica tranquila. Quando você puder interagir aqui, fica à vontade, tá? A Kenny respondeu aqui, né? Tem um horto na UBS, onde ela trabalha,
E as plantas são usadas na forma de chás e tinturas. Então, vocês estão fazendo tintura aí. Então, é uma farmácia viva, efetivamente implantada na Florianópolis, Kenny. Essa chancela farmácia viva, vocês concorreram ao edital e estão dispensando tinturas. Ou vocês fazem isso de uma forma mais, vamos dizer, artesanal, não menos importante, mas uma forma mais artesanal com os pacientes? Oi, Maiara. Boa noite. Pessoal, Maiara é farmacêutica, também está falando de Natal. O Anderlan também é de Natal, aí vocês já podem marcar aí um encontro, viu? Trabalha em farmácia de manipulação, maravilha, hein? A Kenia está contando aqui para a gente, né? Vocês devem estar lendo aí no chat. Então, estão trabalhando com tintura, fazendo artesanalmente em grupos de auriculoterapia e saúde mental. Parabéns, Kênia. Isso aí é um trabalho de quem tem muita coragem e vontade, viu? Precisamos. Depois você, ao longo da nossa jornada juntos, você pode estar compartilhando. Não sei se você está no nosso grupo de WhatsApp, mas porventura, para quem não está lá no grupo, pessoal, se quiserem se vincular ao grupo, às vezes a mensagem fica um pouquinho mais rápida, né? A comunicação fica um pouquinho mais fluida pelo WhatsApp do que pelo fórum da plataforma, mas importante a gente estar sempre usando a plataforma, é a nossa via de comunicação principal, tá bom? Não sei se todo mundo já se apresentou, estou achando que sim. Alguém porventura não se apresentou, quer falar? Lidiane, eu coloquei o grupo de WhatsApp numa mensagem lá no fórum, viu? No link de entrada lá, tá? Mas depois, se vocês quiserem deixar o telefone aqui, eu faço um convite para vocês, tá bom? Vocês deixem o telefone aqui no chat, eu faço um convite diretamente para vocês aqui, tá joia? Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade. Eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês. Só um minutinho, pessoal, por favor. Pessoal, vou avisar logo. Eu sou o cara que tem maior dificuldade com as ferramentas aqui, Zoom, essas coisas todas. Então, nesse sentido, eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês. Fechar aqui o compartilhamento. Posso minimizar, só um minutinho. Esses arquivos já estavam abertos. Só um minutinho, por favor.
Tá compartilhada a tela com vocês, pessoal? Vocês estão vendo aí o primeiro slide e na esquerda os outros slides, né? Deixa eu só ver como é que eu faço para... Se quiserem me ajudar, preciso colocar o slide para rodar. Não sei se tem alguém da assistência técnica aqui. Clica ali no apresentação de slides, onde está aqui. Ou clica duas vezes. Ali, ó, sobe um pouquinho seu mouse. Ou clica duas vezes aí, vê se dá. Duas vezes não está indo, Bruno. É que Lá em cima, apresentação de slides, bem no meio. Aí, subindo o seu mouse um pouquinho. então aqui, não sei se para vocês está aparecendo, mas a minha barra, na verdade, ela está exatamente lá em cima. A minha barra de controle do Zoom, ela está lá em cima, bem em cima, onde fica o... Ah, então sobe o seu mouse um pouquinho e eu te aviso a hora de clicar. Nessa mesma direção. Você subir ele um pouco. Agora foi. Agora Aí, acho que... clica. Clica com o mouse aí. Aí. Perfeito. Aí. Acho que. Aí, foi. Perfeito, Bruno. Muito obrigado, cara. Me Valeu. sal- me salvou. A gente vai se salvando por aqui. Com certeza. Bem, passamos aqui a nossa apresentação. Se porventura alguém tiver entrado ou não tiver se apresentado, por favor, fiquem à vontade aí de tomar o microfone ou me interromper em qualquer momento. A ideia é tocarmos mesmo, né? Eu não me apresentei ainda. Professor Fábio, por favor. Boa noite. Tudo bem por aqui? E aí, professor, Boa tudo noite. jóia? Bem-vindo Boa à noite. turma P, Fábio. Turma P, vim dar um oi, boa noite para você, desejar boas-vindas, bons estudos. E aproveita bastante esse cara aqui, que ele é craque, viu? Obrigado, professor. Só faltava a sua bênção por aqui. Então, pronto, tá abençoado, meu filho. Bom estudo aí. Obrigado. Então, pessoal, então acho que só para a gente criar assim esse ambiente aqui no nosso grupo, né? Eu queria pedir a vocês se vocês dessem algumas sugestões de pactuação de trabalho, né? Para a gente atuar aqui no Zoom, né? A gente pode começar como primeiro, vou dar uma sugestão, né? Paciência com o tutor. Vou até anotar aqui. Das questões digitais. Eu posso me enrolar um pouquinho, mas já perdi o medo já. Eu me enrolo, mas sempre me salvo. Ou Ah, alguém não me sei, eu salva. acredito que ficar, talvez, falando sobre idealismo político, sabe, independente de quem está no meio ou não, para colocar sobre o tipo de trabalho, eu não sei se traria tanto conteúdo para a gente. Eu acho que a gente tem que ser mais neutro possível aí, né? Cada um respeitando, obviamente, a opinião e a vontade de cada, mas acredito que se entrar nesse rumo, normalmente toma proporções maiores, eu vejo, num geral, né? Então, se a gente conseguir compactuar aí todo mundo junto, seria legal, obviamente, sempre respeitando quem quiser falar, escrever, com certeza. Acho que é sempre válido uma outra opinião, né? Muito bom, Bruno. Isso aí é importante. Aqui a gente tá num curso de fitoterapia, gente, né? Então, é claro que nós vamos tratar aqui também de políticas públicas, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai ser tendencioso aqui, de forma alguma, né? A gente tem um diálogo franco e aberto, mas a gente vai prezar, como uma boa sugestão que o Bruno está trazendo, de deixar de fora idealismos políticos. Eu acho muito saudável para que a gente seja assertivo, producente aqui no nosso encontro, né? Não que a discussão não seja, mas eu acho que em outros momentos e outros grupos, né? Não, com certeza. É porque realmente a gente entende que é política pública e pode levantar, às vezes, algumas questões que tiram um pouco do foco, né? E como a gente não está junto, não se conhece verdadeiramente, às vezes acaba criando um desconforto, né? Então, assim, algumas experiências aí de Uhum. parte online, principalmente, a gente vê que os filtros são diferentes, né? Sim, Então, né, cada um tem, né? Nós estamos aí de norte a sul, né? Cada um com uma cultura, um ambiente, uma formação, né? E o foco realmente é discutir fitoterapia e que todos ganhem, né? Todos os pacientes, né? E todo o meio ambiente, nós mesmos, né? Acredito que é um acordo do ganha-ganha-ganha, né? perfeito.
Quem mais, pessoal? Regrinhas aí de convivência, só para a gente dar essa primeira alinhada aqui e depois a gente segue rumo. Vamos discutir os casos clínicos, estamos aqui para isso também, né? Vamos combinar a pontualidade, pessoal? Né? É um encontro por mês, de 8 às 10, tá? De 20 às 22 horas. Hoje eu tive um probleminha técnico, mas, enfim, eu estava aqui antes das 8, tá? Tentando entrar. Então, vamos prezar pelo horário, que eu acho que fica mais tempo para a gente poder discutir, tá bom? Então, pontualidade aí uma questão, tá? Teve algo que eu já falei, que é essa questão também do conhecimento, pessoal. A gente está num ambiente de trocas abertas, né? Não vamos entrar em julgamentos aqui, né? A gente nem se conhece, ao contrário, esse é um ambiente mais propício para a gente ter mais neutralidade, para a gente ouvir com paciência e uma escuta assim, né, ativa, atenta à dúvida de qualquer pessoa aqui, inclusive as minhas, tá bom? Assim a gente se engrandece aqui nesse encontro, tá? Deixar de lado os títulos, essas coisas, né? Eu, particularmente, o Bruno, tá fechado seu áudio, diga lá. Não, desculpa, tava perguntando se tinha alguma coisa para eu comer. Que eu cheguei correndo aqui da trabalho, academia, tudo. Fique à vontade Aí, aí. só para me programar minha fome aqui até as 10 ou é. Então, é muito natural, pegar até o gancho aí, Bruno, muito natural nessa hora, particularmente, né? A gente está fazendo um lanche, então está chegando do trabalho nesse horário, ou pós-chegada de trabalho, e aí, nesse sentido, ficam aí as câmeras fechadas, né? Vocês têm total liberdade de todos ficarem com a câmera fechada, mas eu sugiro, para quem puder, da gente poder se olhar um pouquinho, eventualmente, né? Quando eu parar de compartilhar a tela, por exemplo, a gente for fazer uma discussão, se vocês quiserem abrir a tela, fica mais agradável, né? A gente está se olhando um pouquinho, mas ninguém vai ser julgado, criticado se a tela ficar fechada, tá? Isso aí foi herança da pandemia, já ficou todo mundo assim, tela fechada, tomando seu lanchinho e ouvindo a aula, né? Tudo bem, cada um com a sua história, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão a mais ao longo da aula que vocês lembrem, no final vocês me avisem, tá bom? Vamos, vamos para frente. Muito bem, pessoal. Eu compartilhei com vocês na sexta-feira dois casos clínicos, né? Então, vamos entrar um pouquinho nesses casos clínicos e abrir a discussão aqui. Vamos lá. Só um minutinho que eu estou com a barra do meu Zoom aqui bem no meio da história. Vamos lá. Então, vamos receber essa primeira paciente, que é uma mulher de 35 anos, casada, mãe de 2 filhos, ensino superior completo, é fisioterapeuta e trabalha em uma clínica de reabilitação neuromotora. Mora em uma chácara na zona rural, nega possuir animais de estimação. Tem diabetes mellitus tipo 2 e faz uso regular de metformina 850 mg, um comprimido 2 vezes ao dia com as refeições, e empagliflozina 10 mg, um comprimido uma vez ao dia pela manhã. É uma paciente asmática, com diagnóstico há 20 anos, faz uso de beclometasona inalada, com um bom controle da doença. Nega outras doenças ou alergias. E começou aí há 5 dias, uma tosse seca, e por conta própria passou a usar um xarope de guaco comprado na farmácia comum. Embora ela esteja se sentindo um pouco melhor, ela veio te procurar para saber se está fazendo alguma coisa errada com o uso desse xarope. Então, o exame físico dela, né, é um bom estado geral, paciente corada, hidratada, cianótica, nictérica, afebril,
né, uma pressão normal, 120/80, frequência cardíaca de 80, também normal, 14 incursões respiratórias por minuto, também normal, o aparelho respiratório, o exame físico também normal, murmúrio vesicular audível, simétrico, bilateralmente, sem ruídos adventícios. Nada digno de nota no exame do abdômen, no exame neurológico. Então, o exame físico, a princípio, nada assim que chame atenção, né? Pessoal, vocês querem interagir um pouquinho sobre o guaco? Quem tem aí uma experiência, indicações nessa paciente? O guaco é uma planta assim que é bem. Por acaso alguém não conhece o guaco aqui na sala? Ou nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar nessa planta? Então, é uma espécie bem conhecida, né? Então, essa paciente tomou né, se automedicou com xarope, né? Um xarope conhecido, ela foi lá na farmácia e comprou o xarope. E é isso. Esse xarope está bem indicado para essa paciente? Quais seriam aí as indicações do uso do guaco? Então, pelo que eu entendo, ele é um fluidificante, né? Ajuda um mucolítico, né? Para secreção, né? E, e no caso, para ela também é um xarope, né? Para uma paciente diabética, né? Se a gente tiver um edulito aí, né? O xarope sem açúcar, né? Ou se tivesse, no caso, outra forma farmacêutica, que eu também desconheço até do guaco. A gente tem uma colega aí, né? Que fez doutorado, se não me engano, que ela falou. E então, né, acredito que se fosse para uma questão mais seca, seriam outras indicações, né? A gente pode talvez deixar um pouquinho das outras formas farmacêuticas um pouquinho para frente. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no final da discussão, tudo bem? Mas está anotado aqui, você colocou como fluidificante, mucolítico, muito bem, Bruno, né? Nessa direção aí, né? Alguém quer complementar? Quer falar? Quer escrever no chat? Fiquem super à vontade, por favor. Em alguns casos, ele também pode ser utilizado como, além de fluidificante, expectorante e broncodilatador, né? Só que Bom, também depende da finalidade de cada uso. perfeito, Tainá. Então, você está trazendo né, mais uma ação terapêutica dessa planta, dessa espécie, né? A Micânia levigata. Tem duas espécies, tá, pessoal, que nós reconhecemos como guaco, tá? A Micânia levigata e a Micânia glomerata, tá? A ação terapêutica das duas é bastante similar. E a ação broncodilatadora, como a Tainá agora mencionou, é uma das ações também, né? Então, a paciente está com uma tosse seca, apesar de no quadro clínico dela a gente não ter aí nenhuma dispneia, ela está com né, ela não tem nenhum ruído adventício, não está sibilando, não tem nada, mas efetivamente numa tosse irritativa, às vezes, né, fecha aí um pouquinho a traqueia, fecha os brônquios e a gente tem uma ação broncodilatadora dessa espécie que pode ajudar essa paciente. Muito bem. Quem mais? Lidiane ia falar, Lidiane? Eu ia fazer um complemento aqui. Meu doutorado eu trabalhei com um guaco, né? A Micânia glomerata, até o que tem registro na Anvisa, que tem mais xaropes comerciais. E o que eu observei no sistema público, aqui no Sul ganha as licitações, que é em todo o Brasil, né? E tem concentrações diferentes de especialidades comerciais, né? Então, os médicos às vezes trabalham com uma dose padrão e dependendo da especialidade que ganha a licitação, eles trabalham com subdoses, isso é bem ruim. Daí, às vezes, não funciona como broncodilatador, não tem aquele efeito desejado em função de subdose, em função da licitação, que é um dos problemas que eu observei com fitoterápicos, né? Porque como na licitação às vezes não consta o teor de marcador, só a quantidade do frasco ali. Então, Uhum, isso eu observei, que aqui no Sul tem duas especialidades que normalmente ganham as licitações, uma bem mais concentrada e uma bem mais diluída. entendi. E o médico às vezes não sabe qual que tem no momento, né, que ele faz a prescrição. Claro. E claro que isso vai ter um impacto grande, né?
na resolução, dessas questões para os pacientes, né? Usar um xarope que tem uma concentração que está em subdose, né? Você levantou essa bola, eu não sei, mas se é uma medicação, né? Claro, como todas, que passa pela Anvisa, as medicações, a gente tem um formulário fitoterápico, né, da Farmacopeia Brasileira, onde encontram-se a padronização mínima, né? Então, para entrar em licitação, deveria, né, conter minimamente uma dose que é reconhecida como terapêutica, né? E essa é uma discussão grande, pessoal, assim, dose terapêutica, assim, nem toda planta medicinal, ela passa por ensaios clínicos, né, extensos, né, estudos que têm uma validação, né, de alto grau, porque estudar planta medicinal tem vários vieses de estudo, né? Então, essa questão da dose, às vezes a gente vê também, né, no momento fitoterápico, nas monografias, às vezes doses que são muito altas também. Enfim, às vezes você vê uma planta que a margem de determinada substância, que é a substância marcadora para aquela planta, né? A cumarina, por exemplo, aqui no caso do guaco, né? Ela tem uma amplitude grande, né? Então, isso, às vezes, pode gerar esse tipo de questão, né? Então, de repente, o município acaba optando pelo remédio mais barato, mas esse remédio, às vezes, está com uma dose que não está dentro do padrão, né, terapêutico que está lá nos documentos, né, que pautam, deveriam pautar essa compra, né? Muito bem. Quem mais? Quer falar Ou mais só para indicações? complementar, ou o Pois médico não. saber, né? Ou uma interação maior do médico com o farmacêutico de avisar qual é a licitação, qual que ganhou a licitação, né? Qual a concentração. Porque no caso aqui, se os médicos fizessem esse ajuste de dose, né? Eles teriam a dose terapêutica. O problema é que o Perfeito. médico às vezes não sabe, o farmacêutico talvez não informou e já acabou de um lote, já veio uma outra licitação nova, né? Também que é algo de se pensar. Eu acredito, Lidiane, que os médicos sabem muito pouco, né? Nós sabemos muito pouco sobre. Eu acho que esse conhecimento é um conhecimento que está sendo difundido. Esse curso também, de certa forma, faz parte de um processo de divulgação desse conhecimento, né? Mas, mesmo com o conhecimento da fitoterapia, eu acho que eu falei isso no começo aqui, né? Vocês que trabalham com farmácia diretamente, vocês têm um nível de conhecimento de trabalhar com substâncias, de entender mecanismos de ação de substâncias que muitas vezes a comunidade médica não tem. E eu acho que também existe essa questão de você de ter uma certa, como é que se fala? Não é consultoria o nome, mas é um treinamento, né? Se o município opta por comprar fitoterápicos e dispensá-los, né, botar eles na REMUM, né, do seu município, é preciso ter uma capacitação, né, para os médicos poderem prescrever e aí adentrar nesse espaço de entender que medicamento eles estão prescrevendo em termos de dose, né? Entrar nessa profundidade que é tão importante, né? Aqui estão as contraindicações, interações medicamentosas. Vocês têm alguma sugestão, algum conhecimento a respeito disso? Não, né, especificamente dessa espécie, falando do guaco? A gente tem assim na literatura? Fica lá, Lidiane. Aí eu tenho que me segurar. Ele Não, tem não, cumarina, né? manda ver, por favor. A cumarina é anticoagulante, né? Então a gente vai ter que cuidar quem usa anticoagulante, Perfeito, anti-inflamatórios também, né? E o uso limitado ali até 14, 15 dias por esse efeito anticoagulante da cumarina. perfeito, Lidiane, exatamente. Então, o guaco tem essa questão, né, pessoal? Aí você vê, né? Essa paciente foi lá, comprou um xarope de guaco, enfim, né? A gente não vê nada na história dela que, a princípio, proscreva, né? Ela não faz uso de anticoagulante, mas, enfim, é algo para a gente estar atento com essa maravilhosa planta, né? Então, já puxando o gancho para as interações medicamentosas, né? Se a paciente faz uso de alguma medicação anticoagulante, essa planta deveria ser evitada. A gente poderia pensar em outras espécies né,
que tenham ações terapêuticas, que são essas desejadas para essa paciente, né? A broncolilatação, né? A oncolítica, enfim. Muito bem. Então, indicações, né, do guaco, né? Alívio sintomático de afecções produtivas das vias aéreas superiores, nos quadros de tosse como broncodilatador e expectorante. Assim, né, a indicação é uma planta que a gente vai encontrar como outras tantas plantas, né? Se a gente for pegar um livro, né, de plantas medicinais, colocar lá o guaco, fazer uma pesquisa em sites que tenham, né, um respaldo técnico com relação às informações, e a gente puxar o guaco, vai ver lá que essa planta tem propriedades diuréticas, por exemplo, ela tem propriedades anti-inflamatórias, mas é uma planta que ela tem um tropismo, vamos dizer assim, maior pelo sistema respiratório. Eu acho que o grande tchan do guaco são as afecções respiratórias de uma forma geral, né? Então, contraindicações, né? É contraindicado durante a gestação, lactação em menores de 12 anos. É uma planta que a gente está vendo, né, que atua na coagulação, então, por isso, evitar, né, na qualidade gestante, lactante e menor de 12 anos, né? O uso contínuo não deve ultrapassar 15 dias. O tratamento pode ser repetido, se necessário, após intervalo de 5 dias. Então, que é normalmente o tempo, né, de uma gripe, pessoal, não vai passar, né, de 15 dias, ou até uma pneumonia, se for bem, né, bem conduzida, a gente não espera que fique tanto tempo, né? Mas se porventura for uma tosse persistente, então normalmente se faz 5 dias de intervalo e depois, então, mais 15 dias. A gente poderia fazer um novo ciclo de 15 dias, né? Doses altas, e aí também não sei se os xaropes têm sobredose, eu acho difícil, né? Mas, ou a pessoa ingerir mais do que o recomendado, pode provocar vômito, diarreia, né? Sintomas dispépticos. Como a Lidiane comentou, né? Não utilizar em caso de tratamento com anti-inflamatórios não esteroidais, nem simultaneamente a anticoagulantes, pois as cumarinas podem potencializar os efeitos do medicamento e antagonizar a atividade da vitamina K. Então, você vê que tem aí um conflito e a gente, né, com isso, a gente vai ficando cada vez mais atento. A fitoterapia, a gente precisa de eficácia com segurança, pessoal, no uso de um fitoterápico, né? O uso prolongado pode provocar ataque cardíaco, vômito, diarreia. Recomenda-se maior critério na administração de guaco em pacientes com quadros respiratórios crônicos não diagnosticados, devendo se afastar a hipótese de tuberculose e câncer, que é uma outra coisa também para a gente ficar atento no uso de um fitoterápico, né? A gente também não pode deixar de observar o paciente como um todo, colher uma boa história, um bom exame físico, entender se a gente não está também subdiagnosticando algo que está por trás e achando que está ajudando, né, com o fitoterápico, e existe uma outra doença de base na qual o fitoterápico não vai ser efetivo e a gente pode, de certa forma, até causar algum prejuízo nesse sentido, né? Então, atenções assim que a gente precisa ter, né? Eu queria saber de vocês, né? O que vocês perguntariam mais para essa paciente diante do que foi exposto, assim? O que mais a gente poderia... Entender se a... Podia. Ah, pode Desculpe. falar, Bruno. Não, você primeiro, por gentileza. Obrigada. Podia perguntar para ela também o que melhorava e o que piorava, assim, os fatores modificadores. Se alguma coisa que ela fazia melhorava, ou o horário que piorava essa tosse, ou se depois de comer alguma coisa podia piorar também. Em relação à rotina dela, porque a tosse pode estar associada a muitas coisas, né? Uhum. Então, podia ver se fosse questão de horário, muitas vezes está associada a alergias e, enfim, o lugar que ela trabalha, o lugar que ela vive. Maravilha, Tainá. Está ampliando, então, essa investigação diagnóstica para entender essa tosse dela, né?
Muito bem. Poderia ser Registrado realmente aqui. uma tosse mais produtiva, se existe produção de catarro, né? Uhum. É uma tosse realmente mais seca, né? E essas questões que a Tainá colocou da frequência, do horário, né? Do ambiente, né? Tentar ver alguma diferença aí dentro da rotina dela para ver se tivesse algum agente externo aí, né? Nossa, a gente vê de tudo aí. Tem até a questão de sabão em pó, sabe? Amaciante, Uhum. roupa de cama, poeira, enfim, né? Tem pólen, né? Tem muitas questões externas aí que podem influenciar nessa tosse aí também. A princípio, uma tosse seca foi relatada para o caso, tá, Bruno? Mas estou entendendo que a investigação está É, nos fatores alérgenos que podem, porventura, estar causando essa tosse nela, né? então, e a gente também, assim, verifica, aí, né, com o tempo aí de prática, que às vezes uma tosse muito seca, ela pode vir a trazer uma tosse produtiva, de tanto forçar a tosse, né? Então, eu não sei se o guaco aí, às vezes, poderia tá aumentando essa dilatação aí dos brônquios e isso ter um pouco de secreção também, entendeu? A gente tentar investigar isso daí também. Muito bem, pessoal. Estamos no caminho. Isso aí. É mais para a gente ir entendendo, né? De realmente fazer uma investigação para a gente não. É claro que a gente está num curso de fitoterapia, a gente está pensando aí no. Ela está usando um xarope, a gente está querendo prescrever um xarope, saber se esse xarope está certo ou não, mas é isso, a gente tem que ver a pessoa como um todo, e investigar esses fatores todos que vocês estão mencionando, né? Com certeza. O que mais, pessoal? Quando eu falo que é mais, tem algo que eu gostaria que vocês falassem. Vocês não chegaram lá ainda. Uma questão das doenças de base, né, dela, né? Ela é uma paciente diabética, né? O Bruno, na verdade, já deu uma mencionada aí, né? Que tipo de xarope, né? A gente colocou aqui no quadro clínico, no caso clínico, né? Xarope de guaco, né? Então a gente deve perguntar para essa paciente que xarope é esse, né? Será que foi aquele xarope lá, Lidiane, que não, porventura, veio naquela compra que não foi a melhor compra, né? Mas qual é a base desse xarope? Enfim, que xarope é esse, né? E como ela está tomando? Ela está tomando uma vez ao dia esse xarope, então isso ficou meio solto aí no caso clínico, né? Estou tomando um xarope de guaco, queria saber se está ok eu continuar tomando, tô tomando há 5 dias. Mas e aí, você está tomando como? Que xarope é esse? Né? Você que fez o xarope? Você comprou o xarope? Aliás, ela foi numa farmácia e comprou, está descrito aí no caso, né? Mas de que forma ela está tomando, né? E o xarope tem com açúcar e sem açúcar. É, Então, apareceu aí. exatamente, né? Então, ela, sem conflito de interesse, ela pegou esse xarope aí, ó, comprou esse xarope aí e está tomando esse xarope. Ele não está aqui a fórmula para gente, mas trata-se de um xarope convencional. Ele não é um xarope, né? A base dele é a base de sacarose, açúcar, enfim, né? Uma outra pergunta que a gente deve fazer é como está, sabe, efetivamente essa glicemia dela, né? Uma paciente que ela faz uso de 2 comprimidos de metformina de 850 miligramas, né? Não é a dose plena dessa medicação, mas já deu uma avançadinha, né? São 2 comprimidos de 850, ainda faz uso de mais uma medicação, que é a empagliflozina, que elimina açúcar na urina, né? E aí essa paciente fez os exames e olha, pessoal, ela está com uma hemoglobina glicada de 6,5, né? Tá alta essa hemoglobina glicada dela, né? E a glicemia de jejum dela 112, né? Hemograma normal, lipidogramas normais. Então, assim, também investigar aí exames complementares, porventura ela tenha, né, recentes, né? E esses exames que ela trouxe, né? E aí, a gente vai fazer algum exame rápido hoje? Poxa, vamos ver como é que está essa glicemia dela, né? Poxa lá, a glicemia dela, né, de hoje, 156 em jejum. Esse paciente
né? Ela veio mostrando um exame que ela fez, a glicemia estava em 112. É uma glicemia, para um paciente diabético, uma glicemia que a gente até aceita como uma glicemia aceitável para um paciente diabético, né? Está abaixo de 125, né? Mas estava ali, com uma hemoglobina glicada alta. Aí, de repente, você faz uma glicemia capilar dela em jejum, ela vem em jejum para consulta e está lá, 156, né? Tá ok essa glicemia? Não tá, essa glicemia está alta, né? E aí, quais seriam, assim, né, para a gente fechar, assim, esse olhar todo para essa paciente, os problemas atuais dela, assim, né? O que ela teria, assim, de problemas para Eu a acredito gente que ajudá-la? trocar, né, o xarope para um sem açúcar, né, o Edulito, no caso dela querer um xarope, né? Lógico, a gente está falando de fitoterapia, né? Mas acho que seria um pouco mais nessa linha aí. E verificar realmente a concentração, né? Tentar comprar um extrato, um que tenha padronizado para também não ter que aumentar muito uma dose e não ter adesão do paciente, né? Porque às vezes você com um volume muito alto aí também consegue, o frasco não chega nem a durar 3 dias, então também às vezes ele tem um custo, não vai querer comprar novamente, e pode até agravar alguma doença aí também. Muito bom, Bruno. Muito bom. Vamos ter que olhar para esse xarope que essa paciente está tomando, né? Uma paciente diabética está tomando açúcar, né? Não é uma paciente asmática de base, né? Faz uso de beclometasona. É uma paciente diabética. Está com uma tosse, a gente não sabe aí se ela teve uma virose, né? Se ela é recente. A gente precisa investigar lá fatores alergênicos, como vocês mencionaram, né? E nesse contexto, uma paciente que está fazendo o uso de xarope sacarote, assim, tem uma base de um açúcar, né? Então, nesse sentido, a gente está, ela, de repente, ela está usando uma espécie assertiva para a questão respiratória dela, mas fez a opção de uma forma farmacêutica não muito adequada. Isso, o uso desse fitoterápico para essa paciente está sendo prejudicial. Isso se manifesta aí pelo resultado dessa glicemia dela que está alta, né? Se quiserem falar algo, fiquem à vontade, tá? Vamos adiante. Então, a asma pode ser agravada por diversos fatores, né, incluindo infecções respiratórias. A princípio, é uma paciente afebril, né, já está há 5 dias com tosse, mas a gente não sabe se ela tem aí alguma infecção. Né, a asma pode ser agravada por irritantes, né, fumaça de cigarro, poluição, condições alérgicas, você falou, né, Bruno, produtos químicos, etc. E é fundamental que a paciente tenha um diagnóstico claro e que a asma esteja sendo monitorada por um profissional de saúde, né? A princípio, a gente viu que essa paciente não tem, né, nenhum broncoespasmo, não tem sibilos ao exame físico, uma paciente que parece que não está com asma muito agravada, não parece ser esse o sinal, mas são esses sinais de alerta que a gente tem que ficar atento para a gente ser mais assertivo com a nossa escolha, né, no fitoterápico, né? E a questão principal que a gente discute aqui nesse caso clínico, né, vocês já mencionaram, que é essa questão, né? A paciente já faz uso de medicamentos para controlar o diabetes. Então, é crucial avaliar possíveis interações entre fitoterápicos e os medicamentos antidiabéticos, né? E algumas plantas podem afetar os níveis de glicose no sangue, potencializando ou reduzindo o efeito dos medicamentos. Então, nesse caso, dessa paciente, com certeza essa escolha da forma farmacêutica talvez não tenha sido tão assertiva, né? E aí vocês já perguntaram lá no começo que outras formas farmacêuticas poderiam ser usadas? O que vocês acham? Vocês acham que poderia usar outra forma farmacêutica para essa paciente? Outro xarope sem açúcar ou até mesmo chá, né? Um xarope sem açúcar, né? Um xarope de guaco, ou seja, uma mesma forma farmacêutica, mas com uma outra base, né? A base xarope ser outra, né, Lidiane? Isso, xarope sem açúcar. Sem açúcar. Perfeito. Ou chá também, que tem no memento fitoterápico, né?
Então, o xarope sem açúcar seria uma forma farmacêutica possível para essa paciente, teria que ser orientada a respeito disso, né? Explicar para ela, olha, você está com uma... seu açúcar o açúcar tá alto no seu sangue, né? Você está usando um xarope que ele tem açúcar, então a gente vai ter que mudar o xarope. Vai ser importante que você mude o xarope, você não pode continuar tomando esse xarope, né? Ah, doutor, mas eu não estou afim de tomar mais esse xarope, não. Eu não gosto desse negócio de mexer com o meu diabetes, né? E aí a Lidiane, então, vamos pensar num chá, né? Então, o chá seria uma outra forma farmacêutica possível, né? As farmácias vivas aqui em Nova Petrópolis, a farmácia viva disponibiliza o chá já com a dose prontinha ali, de 2 a 3 gramas, né? Para fazer o chazinho em casa. Nossa, que maravilha! Cultivadas aí também. Sim, é em Nova Sim. Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas eu fui visitar, fui conhecer a farmácia viva, né? Eu não trabalho na farmácia viva, mas eu fui conhecer por conta do doutorado muito legal e eles dispensam já a porção certinha do chá. Fica perto de Canoas. Você está em Canoas, né, Lidiane? Sim, eu moro em Canoas, mas a Tá, farmácia vive em Nova Petrópolis. É tá, pertinho, dá uma hora e meia, 2 horas. entendi. E a dose que eles servem lá, você falou, 2 a 3 Eu, a- gramas. eu acho que deve ser 2 ou 3 gramas, não lembro ao certo, que é o que Tá, recomenda ali o formulário. Eu não lembro certinho se é perfeito. 2 ou 3, mas com certeza já vem ali até como fazer, já a embalagem bem, já para dose, para o chá. Então a pessoa não precisa nem pesar nada, já tá a dose para um chazinho. Que maravilha. Isso para o paciente é uma medida, literalmente uma medida, né? Você está dando a medida, que é importante para o paciente não se perder, né? Porque o uso de um chá, você pode acabar fazendo uma sobredose com o uso do chá, né? Então, se a dose já está ali, assim, né, certinha, eu acho que isso ajuda bastante o paciente a ser assertivo na posologia, né? O que mais? Outras formas que vocês pensariam? Pensando no guaco, né? Xarope, chá. Tem a tintura, mas como ela é diabética, tem álcool, né, também, né? Seria bom evitar, né, Lidiane? É. Seria bom evitar. Não seria proscrito, né? Você pode até diluir essa tintura num pouquinho d'água, mas eu acho que não seria a forma farmacêutica ideal pensando numa paciente diabética, né? Parece que ela tem um hepatograma normal, um lipidograma normal, né? Se ela tivesse um hepatograma alterado, né, a gente poderia falar, puxa vida, a tintura realmente, né, a paciente diabética e tem alguma questão hepática, poxa, né, a gente não vai dar álcool para ela, né? Não seria, eu acho que na minha opinião, né, proscrito, mas ao mesmo tempo, né, talvez mudar a base de xarope, como vocês estão falando, pensar no chá, isso aqui, né, para vocês farmacêuticas e farmacêuticos, né, vocês com certeza sabem mais do que nós de outras áreas, né? Mas, enfim, aqui a gente tem mais ou menos base da formulação de xaropes e aí a gente vê essa questão do açúcar, né? Da sacarose, do açúcar e como isso, de certa forma, teve um impacto para essa paciente. Então, a gente vai precisar realmente mudar essa base, né? Ou pensar em outras formas, né? A Lidiane comentou aqui sobre o chá, né? O chá, vocês sabem que existe uma diferença, quando a gente fala chá, a gente está sendo um pouco genérico nesse sentido, porque existem diferentes formas de preparo, né? A gente pode preparar uma infusão e a gente pode preparar uma decocção. Existe uma pequena diferença, pessoal, entre uma infusão e uma decocção. Vocês saberiam falar um pouquinho sobre isso? Alguém gostaria de... Como é que vocês preparam a infusão? Como é que vocês preparam uma decocção? A decocção ferve a planta, né? A planta vai pro fogo junto com a água e a infusão, a água quente sobre a planta.
Perfeito. Em torno de Quem- 5 minutos. A Alguém faz decocção, diferente? a decocção é mais para raízes, entre cascas, materiais mais difíceis, né, de ser retirados o princípio ativo. E a infusão já é para folhas, flores, mais fáceis. Por isso que a técnica elas são diferentes. Um cozinha e o outro você entorna sobre as folhas e ao abafamento, né, da infusão. Perfeito, Tainá. Maravilha, é isso mesmo, né? A decocção, se a gente vai ferver a, a planta, a parte da planta que a gente vai usar, né? É importante a gente entender, né, se a gente está dando uma fervura, que parte da planta é essa. Então, se são partes da planta que tem muita substância, né, como o caso de um rizoma, de uma entrecasca, né, para a gente poder extrair os princípios ativos dessa matéria, né, que você está colocando em fervura em água, ou seja, né, extrair os componentes hidrossolúveis através dessa forma farmacêutica, você precisa usar a fervura, né, você ferver a água junto com a parte da planta que você está colocando ali. Isso é uma decocção, né? Não é só para as entrecascas e rizomas, né? Tem algumas espécies, e o guaco é uma delas, que você pode fazer o decocto, pode fazer você pode tomar o decocto, ou seja, fazer a decocção, porque tem algumas plantas, no caso do guaco, é importante a gente falar que a parte da planta usada é a folha, né? Então, supõe-se que uma vez que está sendo usada, que a parte da planta usada é a folha, a gente poderia pensar na infusão. Mas algumas espécies, pessoal, elas têm folhas que são mais durinhas, a gente chama de folhas mais coriáceas, né? A gente consegue perceber isso pela textura da planta. Tem plantas que têm um processo foliar muito frágil. Tem plantas que você tira da terra a folha já murcha, assim, ela é muito frágil, né? Você tirar uma melicinha, assim, ela. Agora, se você trabalhar com essa espécie, por exemplo, né, as micânias, aí você vai ver que é uma folha que ela tem uma consistência mais durinha, né? E isso exige, para que a gente possa extrair os princípios ativos dela, que a gente faça decocção. Ou seja, na verdade, a decocção estaria mais indicada do que a infusão, tá? E a dica também é assim, quando a gente está fazendo tanto a infusão quanto a decocção, né, a Lidiane bem falou, por em torno de 5 minutos. Depois que você for efetivamente servir a sua infusão ou a sua decocção, aquele pires ou aquela tampinha de panela que você colocou assim em cima, você pode devolver aquele líquido para o seu, para a sua infusão, para o seu decocto, né? Porventura, algo que volatilizou pode estar grudadinho ali e você pode ter um pouquinho mais de medicina aí na sua decocção, né? Mas aqui só a título de colocar outras formas farmacêuticas, né? Além da infusão, decocção, a tintura, como foi falado. A gente tem o extrato fluido, né? No caso dessa paciente, por exemplo, a Lidiane comentou, né? Uma paciente diabética, a gente vai usar uma tintura que tem uma a gente vai precisar usar uma quantidade de álcool diária que possa trazer algum prejuízo para uma paciente diabética, uma paciente que tem alguma questão hepática, por exemplo. Nossa, estou precisando de um guaco aqui. O extrato fluido ele já é uma forma farmacêutica que ele está mais concentrada, né? Então a gente vai ter uma posologia, né, mais enxuta, mais concentrada, mas uma posologia mais enxuta. O xarope dietético, como vocês bem mencionaram, né? O extrato seco, acho que não é uma forma, eu particularmente não tenho muita experiência, o extrato seco de micânia. E a droga vegetal em cápsulas seria uma outra possibilidade também, né? Essa droga vegetal, ou seja, essa planta que foi, né, desidratada,
Em vez de você fazer a infusão com ela, ela pode ser pulverizada, colocada em cápsulas e você prescrever as cápsulas. Seria outra forma farmacêutica talvez interessante para essa paciente também. Então, assim, mencionando isso para a gente abrir, né, essa possibilidade. Eu acho que quando a gente fala em guaco, a primeira coisa que vem é o xarope, né? Ele é bem difundido e ele é muito efetivo, gente. Ele é muito efetivo. Mas é isso, caso a caso, né? Vamos respeitar a individualidade do paciente e as suas comorbidades, a sua composição, assim, quando ele chega para a gente ser assertivo, né? E não criar aí interações medicamentosas, como foi mencionado nesse caso, né? Aí essa paciente, ela mora lá perto de Nova Petrópolis, ou ela mora lá perto de Floripa, lá na unidade da nossa colega, e tem um guaco lá, né? Então, que formas de preparo poderiam ser sugeridas para ela, né? Então, como a gente mencionou, a decocção, né? E aqui está mencionado as formas de a gente fazer, assim, uma tintura ou até uma alcoolatura, se a gente está lá colhendo a planta, a gente vai usar a planta fresca, né? Mas aqui a gente está entrando em processo farmacêutico, né, pessoal? Então, assim, se essa paciente tem a planta na unidade de saúde, esse tipo de sugestão ao paciente precisa ser muito bem esclarecida. Eu acho que isso precisa ter um campo maior, na minha visão, né? Para que esse tipo de prática seja uma prática segura ao paciente, né? Você vai prescrever uma tintura na qual o paciente vai fazer, né? Então, nesse sentido, se a planta está lá na unidade, é muito mais seguro, eu vejo, na minha opinião, você orientar a decocção para essa paciente. Poxa, vamos coletar essa planta, vamos lá em loco, que maravilha, a planta está viva, cheia de força, né, cheia de cumarina, você vai lá fazer essa colheita e vai preparar a sua decocção em casa, né? Eu queria saber de vocês, se a gente for colher essa planta para decocção, não sei se vocês que trabalham aí estão perto de farmácia viva ou têm experiência com essa planta, algum cuidado especial aí para a colheita, para a prescrição dessa decocção? Então, da questão da decocção, fico só questionando a questão da validade, né, de após o preparo, né, o acondicionamento, como que a gente orientaria aí os pacientes, né? Perfeito, Bruno. Olha, a gente sugere que se o paciente, porventura, ele quiser fazer uma decocção para levar para botar na garrafinha para levar para o trabalho, né? Ele quer preparar a sua decocção de manhã e quer levar na garrafinha para que ele tome uma dose na hora do almoço, por exemplo, né? 3 vezes ao dia. A gente sugere que essa decocção que foi preparada de manhã, ela possa ser usada por no máximo 8 horas após o preparo. Após 8 horas, ela tem que ser dispensada e deve ser feita outra, né? Eu não sei se é isso, nessa direção que você está perguntando. Não, sim, é nessa É questão de isso. orientação mesmo, Perfeito. por não ter Perfeito. conservante, né? Também questão de água, né? Os outros a gente tem o conservante do álcool, né? E do próprio xarope aí, mas aí nesse caso não teria nenhum conservante, então para não causar nenhum risco aí também. Perfeito, Bruno. Pessoal, vocês seguiram aí o que o Bruno está trazendo? Isso é super importante, né? A infusão ou decocção é uma forma farmacêutica muito boa, gente, se a gente consegue uma boa adesão do paciente. Ainda mais hoje que ninguém tem tempo para beber água. Pelo menos pelo menos aí uns 500 ml de líquido por dia, essa pessoa vai beber, né? Mas é isso, se ela ficar estocando isso, fizer e estocar esse chá, vou usar no dia seguinte, não tem mais a planta aqui, só peguei um pouquinho, né? E aí? Aí a paciente passa a correr risco dessa infusão ser contaminada por micro-organismos, né? Porque ela não tem conservante. A tintura, como o Bruno bem falou, já é uma forma farmacêutica que garante, né, uma longevidade nesse sentido da conservação, né? Sem contaminação, né? Mas tem um outro cuidadozinho aí com essa planta. Alguém sabe mencionar a questão da colheita? Uma pergunta que vai muito nessa direção. Quanto tempo depois
E como é que é? Você colhe a planta, faz o chá, guarda a planta, como é que é? Porque assim, uma coisa é você pegar o chá, pegar a planta, fazer a sua decocção e ter o tempo, né, na qual eu estou falando, 8 horas máximo, entre a confecção, né, da sua decocção e a tomada dela, né, fazer o uso dela. Então, máximo 8 horas. Mas tem um cuidado que é entre o tempo de colheita e o tempo que você vai fazer efetivamente a decocção, né? Isso é uma outra coisa, ela pode se contaminar no caminho, né, Bruno? Pessoal, né? Você pode colher a planta e falar assim, vou pegar a planta, tem um monte de guaco lá na minha vizinha. Vou pegar um monte de guaco e xarope tá acabando com minha diabetes. Quer saber? Eu vou fazer o chá. E aí a pessoa colhe um monte de guaco e deixa em casa estocado e vai preparando o chá dia a dia. E aí? A gente está correndo um risco com um guaco, né, pessoal? A cumarina, né? Essa espécie presente no guaco, tanto na Micânia aglomerata, como na levigata, como em outras tantas espécies, né? A Justiça pectoralis, por exemplo, chambá, e outras tantas, elas têm a cumarina como uma das substâncias, às vezes uma das substâncias principais, né? E essa substância, essa planta, uma vez contaminada, os micro-organismos metabolizam a cumarina em decumarol, e é uma substância extremamente hepatotóxica. Então, um cuidado especial que a gente tem que ter com esses pacientes, quando a gente cultiva a planta em, né, UBS, né, cultiva a planta em farmácia viva, né? Então, você tem que estabilizar essa planta, né? Ou seja, estabilizar o quê? Secar essa planta, tornar ela, né, mais longeva nesse sentido, né? Garantir que ela tenha uma longevidade, né, de uso, porque se você colhe a planta e vai fazer uma secagem em casa, por exemplo, né? Você vai botar a planta no sol, ela vai perder várias substâncias, né? Vai volatilizar muita coisa. Você vai secar a sombra, mas você está lá em Canoas, bateu uma névoa lá em Canoas, já estive em Canoas, Diane. Aí bateu aquela friaca lá, a planta não está secando, sim, está sem vento, e aí? Essa planta está se decompondo com micro-organismos e essa substância ela está se metabolizando. A pessoa vai tomar o chá e ela pode se intoxicar. Então, assim, eu acho que é para a gente fechar esse caso, né, e dar um segmento aqui, chamar uma atenção especial. Eu acho que foi uma espécie muito acertada assim de trazer nessa questão de interação medicamentosa, efeitos adversos, porque ela pode passar por esse processo de metabolização e causar algum grau de hepatotoxicidade ou toxicidade ao paciente, tá? Por conta desse metabolismo dela, tá? Tem alguma É, característica depois dessa transformação aí, dessa metabolização, assim, tem alguma questão organoléptica ou teria que fazer algum controle mais rigoroso aí para tentar encontrar, assim? cara, estou anotando a sua pergunta, não sei responder, Bruno, Tranquilo. mas é uma excelente pergunta, porque assim, olha, quando se trabalha com a planta in natura, e isso às vezes são estratégias em fitoterapia, em unidades básicas de saúde, talvez seja importante você saber macroscopicamente, né, como que essa planta está dando sinais de que é uma planta que ela não pode ser usada, que ela tem, né, já sinais de um produto metabólico produzido já por uma contaminação, né? Então, Sim, vou sim. investigar, a gente vai seguindo aqui no fórum, vou responder lá, é uma coisa muito, muito bacana, né, que você está trazendo, porque são características organolépticas, né? Essa coisa de lidar com a planta e entender. E eu acho que lidar com a planta é tão importante, né? Às vezes a gente conhece tanto sobre a planta tecnicamente e às vezes nunca sentiu o cheirinho dela, né? Ou nunca tomou, né, a infusão ou o decocto, enfim. É, O guaco, aqui, quando era pequeno, eu gostava do sabor. Eu falo que acho que eu tenho um pezinho na farmácia desde que eu nasci. Eu sempre quis desde muito novo. Eu acho que tinha alguma
alguma coisa familiar, mas faz anos que eu não sinto nem o sabor, mas eu acredito que tem uma adesão boa, né, de paciente aí. Ele fica gostoso em xarope, né? Pô, a cumarina é gostosa, a gente tem é uma baunilhinha, né? E o cheiro que fica também, né? O odor que essa planta exala, né? Na sua floração. E outra coisa, colher as folhas que são mais os brotos, viu? São as, Hum. são a, é a parte são as folhas que vão carregar mais cumarina. Então, às vezes, a gente olha aquela planta, aquele guacão lindão, e você vai e pega aquela folha grande, achando que você está sendo mais generoso com as substâncias, né? Você está acessando mais substâncias porque a folha é grande. Mas, na verdade, as folhas que são os brotos da espécie, das duas, são é, a parte da planta, na temporalidade da planta, que vão carregar mais cumarina. Então, fica também essa outra dica no que diz respeito à colheita, né, e o uso, né, da planta. Aqui a gente tem uma fotografia Ô, que foi professor, tirada. posso fazer uma pergunta rápida? Pode, por favor, Lidiane, diga lá. Será que eu consigo entrar de novo para entrar pelo celular? É que eu estou no meu trabalho, minha carona está indo, eu ia ouvindo no telefone. Se eu Fique à clicar ali, eu vontade. volto para a sala, será? Sim, eu acho que sim. Só você sair e entrar pelo mesmo link, né? Deixa eu ver, ingressar na reunião, vou tentar aqui. Tá joia. Até já. Eu acho. Ah, estou entrando. Eu vou sair aqui, daí vou ficar pelo telefone, tá? Tá joia. Deu. Essa foto que vocês estão vendo, ela foi tirada do formulário de preparações extemporâneas da Farmácia da Natureza. Não sei se vocês conhecem a Farmácia da Natureza, mas é uma farmácia viva e é a farmácia que aporta o curso de fitoterapia da USP, né? E lá eles têm uma experiência de mais de 30 anos, atendendo pacientes gratuitamente, né, pelo SUS. É um espaço maravilhoso, é a minha referência em fitoterapia. E então lá eles têm uma experiência com dose. Eu não sei se a Lidiane está me ouvindo ainda. Se você não tiver por aqui, Lidiane, depois eu vou voltar nesse tema, porque a Lidiane chegou a mencionar isso, né, quando ela falou da farmácia viva de Nova Petrópolis, que já dispensava a droga vegetal com a dose para o paciente. Ela mencionou uma dose que eu acho que a gente usa uma dose um pouquinho menor. Então, existe uma relatividade nessa questão da dose. Os formulários parecem ter, né, uma descrição de dose. Talvez a gente consiga usar doses menores, sendo assertivos, eficazes e termos mais segurança. Então, essa experiência que a Farmácia da Natureza traz. Então, aqui a gente tem essa foto mostrando, né, uma colher de sopa cheia da droga vegetal, né, para 150 ml de água, tá? Deixa eu te perguntar como Pois que essa não? farmácia da natureza fica onde? A São farmácia Paulo, da, a capital farmácia mesmo? da Natureza, Bruno, fica em Ribeirão Preto, fica em Jardinópolis, que é um município muito próximo a Ribeirão, 15 minutos de Ribeirão Preto. Acho que está mais para o seu lado aí. Você falou São José dos Campos, né? Ah, não, São José dos Não Campos. tão próximo. Não, uns 300 quilômetros, mas É, assim, eu tenho muito interesse de conhecer, sabe? Depois a gente conversa, então, para tá, não tirar o foco aqui, mas legal saber tá que é por joia. perto aqui. Eu acho que fica como É claro que, assim, são diversas referências em fitoterapia que a gente tem no Brasil, né, pessoal? Inclusive, a própria Fiocruz, né, como uma instituição séria, responsável, compromissada academicamente, tecnicamente, tem muito material em fitoterapia. Então, eu acho que primeiro a gente está aqui dentro de uma aula, de uma sala, a gente está dentro da Fiocruz, né? Não podemos deixar de mencionar essa instituição como uma instituição que a gente pode acessar informações muito seguras a respeito da fitoterapia lá. E a Farmácia da Natureza, que também está em parceria, tem muito material que vem de lá e, particularmente para a minha prática clínica fitoterápica, eu uso material que é produzido
pela Farmácia da Natureza de Jardinópolis, que é Legal. uma farmácia vinculada à USP e à UNAERP, tá bom? Eu cheguei aí no UFC no passado, em Ceará, né, na primeira do Brasil, no Horto, mas eles estavam em greve. Pô, que pena. Mas vale a É, visita. eles deixaram eu entrar, né, no Horto, tirar as fotos, tudo, mas infelizmente não consegui ter Uhum. nenhum contato com o professor, nada. Eu altamente sugiro uma visita à Farmácia Natureza, que é um espaço de assim, que preza pela qualidade do cultivo, assim, realmente dá semente ao paciente, como eles falam. Então, Ai, que é, legal. não precisa se esconder, não. Meu filho quer passar, pode passar. É, muito bem, vamos lá, pessoal, vamos para frente? É só trazer Bora. rapidamente aqui, eu não quero. Ó, são 9h36, a gente tem mais um caso, outro caso é um pouquinho mais enxuto, mas vamos para frente. Eu queria só trazer para vocês aqui algumas imagens, né, para finalizar esse primeiro caso. A gente tem essa foto aqui, as fotos não estão com uma qualidade boa, peço desculpa, mas nessa foto, eu acredito que tem um flash aqui apontando mais para o canto esquerdo da foto, a gente pode perceber que essa qualidade dessa folhagem, né, dessas folhas da micânia que são coriáceas, sabe? Então, para a gente quebrar essa celulose, pessoal, e acessar o que está dentro, vamos dizer assim, quando a gente está extraindo, né, os princípios hidrossolúveis dessa planta para uma decocção, né, para um líquido extrator, que no caso vai ser a água, efetivamente, a gente tem que pensar que o decocto pode ser importante aqui para a gente tirar um pouquinho mais, sabe, do que a infusão. Uma Asteraceae, tá? Família dessa planta, uma família bem extensa. Aqui mostrando uma foto mais ampla, né? É uma liana, o guaco, né? Uma trepadeira, tá? Ela normalmente precisa de estar apoiada ou numa estrutura para ela crescer ou em outras espécies que vão dar suporte a ela, né? Alguém porventura tem alguma dúvida, pessoal? Peço desculpa, mas eu tava aqui projetando, então eu não consegui seguir muito o chat. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se vocês têm alguma dúvida que eu possa estar sanando a respeito desse caso clínico. Ó, a Francisca está falando que o guaco seria uma tosse produtiva e não para tosse alérgica. E também cuidado, pois o guaco, por ser xarope, contém açúcar, exatamente. Francisca, bem no que a gente discutiu aqui hoje. Como o Bruno falou, às vezes uma tosse alérgica seca, ela vai causando um processo inflamatório e depois ela pode ficar, né, uma tosse mais produtiva por uma irritação da mucosa mesmo, né? E é claro que o guaco ele vai ter esse tropismo para o sistema respiratório, então, mesmo uma tossinha seca aí, o guaco, né, ele é broncodilatador, ele tem muita chance de ajudar essa paciente, tá? A Kênia perguntou aqui, né, se esse xarope foi comprado ou é caseiro. Exatamente, Kênia. É isso que a gente estava falando. O paciente chega com, estou tomando xarope de guaco. Primeiro você fala, pô, que maravilha, o paciente faz uso de fitoterápico. Mas e aí? Que xarope é esse? Como que você está usando, né? A Kênia também mencionou o caso da decocção para o guaco. Muito bem. Úmido em Floripa, né? Não dá para secar a planta assim, pessoal, né? Precisa ser responsável. Muito bem. Vou projetar aqui, pessoal, o outro caso clínico. Espero ser um pouquinho mais sucinto. Peço desculpa, a gente começou com 10 minutinhos de atraso. Se porventura a gente passar um pouquinho, mas vamos prezar, como a gente combinou aqui, pelo a gente começar no horário e terminar no horário, né?
Então, vamos lá, pessoal. Essa nossa paciente agora é uma paciente do sexo feminino, 45 anos, e procura a unidade básica de saúde, né? Com a queixa principal, uma fraqueza há 10 dias, alterações dos batimentos cardíacos, o paciente chega com palpitações, você está no posto de saúde atendendo, chega o paciente com palpitação, né? Uma astenia, 10 dias que ela está com uma fraqueza, e câimbras, né? Seus antecedentes, é uma paciente hipertensa, tem sobrepeso, tem uma constipação intestinal crônica, nega alergias, nega outras doenças. Então, é uma paciente hipertensa, obesa e constipada. Uma dificuldade com o controle de peso, tá? Mas tem a sua hipertensão bem controlada, tendo atingido o IMC acima de 30 há 1 ano e meio, né? O IMC ideal seria abaixo de 25, né, pessoal? Então, é um paciente que está bem acima do peso ideal. Faz uso de hidroclorotiazida, né, um diurético, 50 miligramas pela manhã, e faz uso da sena alexandrina, ou sene, né, o nome popular, sene ou sena, o extrato seco da planta. Ela toma 2 cápsulas de 100 miligramas do extrato seco à noite, há 5 meses. No exame físico dela, é uma paciente que tem um bom estado geral, corada, hidratada, cianótica, anictérica, eupneica, né? Tem uma respiração normal, né? O sistema cardiovascular, uma pressão normal de 110 por 70. Apesar dela referir uma palpitação, ela está com uma frequência no exame físico normal, 85, 16 incursões respiratórias por minuto normal também, uma ausculta pulmonar normal, um abdômen de avaliação mais subjetiva, né? Um abdômen muito globoso, difícil palpação, um sistema neurológico nada digno de nota e ausência de edema nas pernas, né? O IMC dela atual, 28. Ela teve uma pequena perda ponderal aí, está no caminho. Muito bem. E aí, nos exames complementares dessa paciente, a gente encontra um sódio sérico de 137, um potássio sérico de 3,2 e os perfis lipídico, glicídico, renal e hepático normais. E aí, pessoal, o que vocês apontam como sinais de alerta para essa paciente? A A colega fraqueza, mencionou. câimbras, Câimbras? a fraqueza também que ela mencionou. Boa, Tainá. Câimbra, fraqueza. A Francisca está colocando no chat, né, em relação ao tipo do diurético, né, que não é poupador de potássio. Então, a gente já vê que ela está com nível baixo de potássio, né, então, possivelmente uma hipotássio. Nossa, isso é até difícil de falar, uma baixa potássio no Exatamente. sangue. Então, Francisca, você já está apontando essa questão que eu acho que é a que talvez seja a questão principal aqui para a gente, né? Vocês já estão reconhecendo como essa dosagem sérica de potássio está baixa, né? Então, ela tem uma Ela falou hipopotassemia, até antes hipocalemia. mesmo, né? Hã? Não, ela falou até antes mesmo de você ter colocado os níveis séricos de potássio, Muito bem, só pelo Francisco. tipo da, né, pela classe dele. Então, você já diagnosticou a hipocalemia dessa paciente pelos sintomas, né? E, claro, você está colocando muito assertivamente que existe uma interação medicamentosa aí, né? Vamos destrinchar. Você está sugerindo, inclusive, trocar por Psílio. Você já foi na aula toda, Francisca. Mas é isso aí. Vamos interagir. A hidroclorotiazida ajudam ela a perder o potássio, que não é bom. A Kênia está falando perda de sais por conta do uso de sene e hidroclorotiazida. Muito bem, pessoal. Vocês estão... Que leva a ter câimbras, exatamente, né? A câimbra, ela pode ser um sinal, né? De que o paciente, porventura, possa ter uma hipocalemia. Então, a gente já está com sinal de alerta aí. Esse paciente está com fraqueza. Outra coisa, palpitação também, né? A hipocalemia
ela pode levar a processo de arritmia cardíaca, né? Por mais que ela esteja com a frequência cardíaca normal, a gente não sabe se esse ritmo cardíaco está normal, né? Então, essa paciente acendeu aí uns sinaizinhos amarelos que vocês muito bem apontaram já aqui, né? Vamos lá. Então, sinais e sintomas de hipocalemia, fraqueza, câimbras e palpitações, né? O que ela tem de problemas que a gente, né, precisa abordar? A hipertensão, ela é uma paciente hipertensa, tem uma constipação, né, com sobrepeso, então, assim, a gente precisa abordar o paciente como um todo, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa dieta dela. Ela tem uma hipocalemia, né, que a gente viu pelo resultado laboratorial, e tem essa gestão, então, da perda ponderal para ser trabalhada. Bomba de sódio e potássio desregulada. Exatamente. Né? Desregulada por quê? Vocês já estão apontando, né? Ela está fazendo uso de um diurético tiazídico, que não é poupador de potássio, né? É um diurético expoliador de potássio. Esse potássio vai sair na urina. Então, ela já faz uso de uma medicação que pode ter como efeito colateral, né, a hipocalemia. Mas vamos considerar que essa paciente faz uso da hidroclorotiazida há mais tempo e não tinha esses sintomas. Esses sintomas apareceram há 10 dias, ela está referindo o uso né, ao aparecimento desses sintomas, né? Então é isso, né? A hidroclorotiazida é um diurético tiazídico, amplamente utilizado no tratamento da hipertensão, né? Isso aí é dia a dia do posto de saúde, pessoal, né? E um dos efeitos adversos da hipocalemia. E aí que vem para a discussão assim, a interação medicamentosa. Né? Essa paciente faz uso de sene há 5 meses, pessoal. O paciente está fazendo uso contínuo de um fitoterápico. Né? Então, vamos considerar duas coisas. A espécie que está sendo usada, a sena alexandrina, né? E o tempo de uso da medicação. Né? Poxa, mas é só uma plantinha que eu estou usando. Poxa, me regulou meu intestino. Né? Então, regulou o intestino e, de repente, levou ela a uma hipocalemia, a gente correu um risco sério aqui. Não sei se alguém prescreveu, não sei se ela fez uso por uso, né, se automedicou, mas o sene, essa planta, ela possui compostos antaquinônicos, né, que possuem uma ação laxativa para aumentar a velocidade do trânsito intestinal. Então, o efeito adverso que pode ser observado é uma hipocalemia por não absorção ou não reabsorção do potássio a nível intestinal também, né? Então, esse potássio ele está saindo na urina pelo uso de um diurético tiazídico e pode estar sendo, né, não sendo reabsorvido no cólon por conta do uso crônico de uma planta medicinal, né? Uma planta que tem uma efetividade para o caso da constipação intestinal, mas no caso dela a gente está vendo que o uso parece ter sido prolongado, né? Então, pelas observações clínicas e laboratoriais, a hipocalemia significativa pode ser acarretada pela interação desses dois medicamentos. Será que se ela não usasse o sene, será que ela teria a hipocalemia só com o uso da hidroclorotiazida? Então, aí a questão posta, né? Um plano de cuidados para essa paciente, né? Voltar a falar aqui, né? Sempre olhar para o todo, né? Essa paciente precisa de uma gestão de perda de peso. É uma questão super delicada isso, questão de perda de peso, né? A gente querer reeducar a alimentação do outro é uma questão muito delicada e acho que isso passa realmente pelas conversas que muitas vezes no posto de saúde a gente não tem tempo de fazer. Ou que o paciente muitas vezes é relutante, né? Porque a alimentação é um hábito, né, gente? É um hábito que muitas vezes é um hábito familiar e às vezes para a gente fazer opções mais saudáveis no campo da alimentação, a gente precisa às vezes gastar mais dinheiro, a gente precisa quebrar hábitos sociais, familiares. Então, eu acho que está aí o campo de discussão para ser colocado para essa paciente. Porque será que ela precisa de uma medicação anticonstipante? Ou a gente pode trabalhar essa alimentação, né? Trabalhar a alimentação, trabalhar com a natureza também, né? A gente fala de fitoterapia, plantas medicinais, mas a gente está usando aí alimentos in natura, né, pessoal?
Evitar a automedicação. Esse paciente parece estar se automedicando com essa planta já faz um tempo, né? Então, tudo isso precisa ser conversado. Essa paciente tem uma hipocalemia e está com palpitação. Esse paciente, né, interessante seria fazer um eletrocardiograma dela. Então, se você está numa unidade de saúde, né, se você está, né, atendendo essa paciente, fala, poxa, olha, seria interessante procurar um médico em caráter mais urgencial, a gente rodar um eletrocardiograma, ver se tem algo a mais que precisa fazer, porque essa paciente usa 5 meses o Sena, mas ela há 10 dias está tendo palpitação, uma hipocalemia. Pessoal, isso aí é um sinal amarelo indo para o vermelho, né? A gente precisa estar bem atento. E aí, suspender a Sena alexandrina, né? O que vocês sugerem aí para essa paciente? O que a gente faz? Acho que existem alguns caminhos, né? Talvez uma avaliação, reavaliação com um cardiologista para ver essa questão do diurético também, independente, tá, da questão do CN. Talvez realmente suspender, porque ele é um agente laxativo, né? Não é regulador, não entra ali na parte da questão intestinal, né? Assim, né, de equilíbrio, né? Inclusive até na microbiota, até para absorção do próprio outros medicamentos que ela for tomar, né? E do que ela for se alimentar. Uhum. Não é realmente algum outro fitoterápico, né? Uma colega aqui também colocou a questão do psyllium, que a gente sabe, né? Que são pré-bióticos, né? Mas é uma fibra resistente aí, é legal, ajuda na parte até do colesterol, de tudo mais, então ele é multi-alvo, então psyllium é uma boa opção. Eu gosto, barato, a gente, né, se é inodoro, questão de gosto, então dá para misturar na alimentação e sugerir realmente, né, um acompanhamento, claro, com um profissional, mas inserção aí de alguma atividade física que vai ajudar até no trânsito intestinal para ela. E muita água aqui também, lógico, né? Com os prebióticos a gente precisa aumentar a ingestão de água, né? Sempre manter aí, né? 30, 40 ml por quilo de peso diários, né? Então, no mínimo, né? Dependendo da sua região e das suas atividades aí também. Perfeito, perfeito, Bruno. É muito nessa direção, né? Eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem que fazer, obviamente, que é suspender esse fitoterápico, né? Eu acho que isso está muito claro para todo mundo, né, gente? O paciente está 5 meses fazendo uso dessa planta, está com uma hipocalemia. Você não vai suspender a hidroclorotiazida, né? Você vai suspender a Sena alexandrina, que é essa espécie, e, e a gente vai aguardar. Se ela não tiver nenhum critério de gravidade apontado no eletrocardiograma, se esse paciente estiver num lugar seguro, né, numa questão de urgência, a gente, claro que vai ter um acompanhamento mais próximo com essa paciente, né, se possível rever essa paciente na mesma semana, né, com a suspensão dessa planta. E como foi colocado aqui no chat, né, a Francisca colocou, né, tem aquela história, né, minha vizinha tomou e não fez mal, e é natural e não faz mal. Exatamente, Francisca. Olha o risco que, de certa forma, se corre, né, com o uso de fitoterápicos, sem esse conhecimento e dentro dessa crendice também que assim não faz mal. Poxa, se tem tantas substâncias que fazem bem, né, por que não terão as substâncias que também vão fazer mal? Ou a questão também da dose, né? A questão do tempo de uso. Eu acho que isso é uma questão muito clara aqui nesse caso também. Pessoal, fitoterápico, a gente não usa por muito tempo. A gente pode usar por muito tempo algumas espécies ou várias espécies, mas você precisa ter muita segurança de que é uma planta segura, né? Ter uma chancela do uso tradicional dela, uma chancela técnica, acadêmica de que é uma planta segura. E, normalmente, se você precisar fazer uso de uma planta, de um fitoterápico, né, durante mais de 60 dias, se recomenda realmente, após os 60 dias, você fazer uma pausa de 15 dias, né? Porque todas essas substâncias que compõem a planta,
que vocês bem sabem é o fitocomplexo da planta, né? O fitocomplexo da planta ele atua em várias vias metabólicas, né? É uma de centenas a milhares de substâncias a gente está tendo contato quando a gente usa uma planta medicinal, né? Então, entender que às vezes faturam aí algumas vias que elas vão precisar de um descanso. Então, também essa sabedoria de você fazer uso de uma planta e fazer uma pausa com a planta. E se a planta foi muito assertiva para você, se tem uma doença crônica, você faz uma pausa de 15 dias, depois você vai vai continuar o uso da planta com essa segurança de que não houve nenhum dano, né? Não houve uma sobrecarga. E parece muito o caso dessa paciente aqui. A gente sabe que é uma planta que vai ser mais estimulante para o intestino, né? Vai aumentar essa peristalse. Então, isso tampouco é um efeito assim, né? Uma constipação crônica, como o Bruno falou, né? Poxa, a gente poderia pensar em outras possibilidades. E aí vocês estão sugerindo, né? O psyllium. O psyllium é a casca de uma semente, né? De uma planta, a Plantago ovata, e ela realmente ela pode ser muito assertiva para a constipação, né? Mas nesse caso em particular, eu acho que valeria muito a pena, né? Antes da gente pensar num fitoterápico para essa constipação, se a gente colocar numa balança, uma paciente que está com uma hipocalemia, com palpitação, a constipação é um problema menor agora para essa paciente, né? Então a gente vai conversar com ela, né, criando esse ambiente de falar sobre uma reeducação alimentar, e prezar pela normalização desses níveis de potássio, e aí depois, talvez, sim, com o tempo, reintroduzir uma nova planta medicinal. O Psyllium é uma planta que poderia ser muito bem indicada para ela, mas com esses cuidados de que ela vai usar por um tempo, vai parar, e, e, e ao mesmo tempo, assim, o próprio Psyllium, né, é uma planta que vai fazer volume, né, ela vai criar, ela vai puxar água para o cólon, né, uma planta que vai puxar água para o cólon. E a gente pode ter processos similares. Então, se essa paciente fizer uso crônico, né, a gente pode chegar num produto final muito parecido. Então, o tempo de uso aqui, eu acho que é uma questão central nessa discussão aqui, pessoal. Né? Ela está fazendo uso de duas substâncias que podem causar a hipocalemia, né? Uma planta medicinal e um diurético tiazídico. Então, existiu aí um uso crônico de uma planta que potencializou um efeito de um diurético. Então, a gente criar esse alerta aí, né? Algum comentário, alguma dúvida? Ó, a gente viu que o guaco, família Asteraceae, né? Aqui a gente está com a família Fabaceae. E aí eu trouxe aqui, as fotos não ficaram boas, mas é uma leguminosa. Vocês vão ver que é uma espécie, a beira um feijãozinho, né? Uma flor amarela, arbustiva, tá vendo? Uma espécie arbustiva. É, Muito bem, pessoal. Vocês querem trazer aí alguma consideração final? A gente acabou sendo bem pontual, são 10 horas da noite. Mas aqui a gente está com o microfone aberto aí, pessoal, para vocês se colocarem, trazerem sugestões aí para o próximo encontro, enfim, ficarem bem à vontade aí para a gente ir melhorando para os próximos encontros, ou tirar alguma dúvida efetiva sobre esse caso clínico ou outro. Acredito que foram, para mim, né, pelo menos foram sanadas as dúvidas. É muito legal essa interação que a gente começou hoje. É muito importante essa troca realmente aí com
cada um dentro da sua linha, do seu nicho, né? Legal a Tainá aí, super nova, mas com uma riqueza de conteúdo aí por uma questão que vem dos indígenas aí, tudo isso é muito gostoso, muito legal. Então é a base de tudo e eu falo que a gente vai e volta, né? Então é um ciclo e a gente está num momento muito positivo, né? De trabalhar com os fitoterápicos, trazer essas questões, né? Dos vieses também das interações, né? De como fazer. Então é um trabalho aí de todos os profissionais, né? Claro, o farmacêutico, né, como você mesmo disse, tem um pouquinho mais aí de capacitação, mas é legal de ter, né, como eu te disse, o médico é muito, muito bom de ter outros profissionais, o nutricionista também, né? A gente tem bastante próximos nutricionistas, né, com a questão de fitoterápicos, Uhum. e, e a gente vê um crescimento, e é a questão da integrativa, né, da medicina como um todo, e o fitoterápico ele vem abraçando aí com bastante força em todos os sentidos, né, questão, né, até comercial também, a questão de adesão do paciente por questão financeira, então é legal que a gente consegue agregar para todos aí. Maravilha, Bruno. Muito obrigado pela sua contribuição, cara. Eu acho que é isso mesmo. Quem trabalha com fitoterapia, né, trabalha com atenção primária de certa forma. Assim, a fitoterapia ela pode ocupar o espectro amplo, né, em todos os graus de atenção, né? A gente sabe que a atenção primária é a atenção que eu acho que a gente sente mais esse caráter da multidisciplinaridade, né? Esse trabalho em equipe é muito sentido, assim, na atenção primária. E a gente tem muita ferramenta com a fitoterapia para ajudar as pessoas, né? Então, vamos somar nossos esforços para isso, conhecimento, e criarmos aí outros coletivos. É isso aí, a gente está aqui para isso, né? E aquilo, como comentou, né, a diferença do remédio e do veneno é a dose, exatamente, Kênia. Eu acho que por isso que a gente fala em fitoterapia, uso racional, né, seguro, né, das plantas medicinais e eficaz, né? A gente tem que saber o que a gente está prescrevendo, ser assertivo na indicação, saber a dose que a gente está dando para a gente ser seguro com essa indicação. E é isso que você falou, tem esse conhecimento que vem de povos originários, né? E tem esse conhecimento técnico que vem também em cima dos estudos sobre as plantas. Então, a gente cada vez mais tem mais racionalidade para usar com segurança as plantas medicinais, né? Então, maravilha, vamos juntos, pessoal. Pessoal, então a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço bastante estarmos juntos hoje. Bem, vocês têm lá no nosso fórum a data dos nossos próximos encontros síncronos, todos eles. E para quem está no grupo do WhatsApp, eu coloquei bem na primeira mensagem assim do grupo, marcado assim a data dos nossos encontros, né, para a gente ficar assim meio afinado aí na agenda. E vou adicionar as pessoas que porventura não estejam lá. E a gente segue com as dúvidas aí no fórum, enfim, no pessoal, no grupo de WhatsApp. Puder usar o grupo, o fórum é legal, porque assim, uma pergunta vem para o grupo, né? Isso mobiliza. Às vezes eu não vou saber responder, alguém sabe, né? Isso aí, pessoal. Que tenham todos e todas aí um bom descanso. A gente se vê na próxima, tá bom? Grande abraço para vocês. Tudo de bom, viu? Obrigado, obrigado.